Olá, como você está? Eu espero em Deus que você esteja bem. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade, como resultado aí de uma enquete que fizemos com alguns irmãos de nossa comunidade. E desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que puderam contribuir. Como base da nossa devocional, eu separei o texto de Mateus capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Eu não vou ler aqui, mas você vai poder ler na tua casa e meditar. Mas eu queria citar aqui uma partezinha do verso 25, que diz assim, ó: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. É muito curioso em perceber que todas as pessoas que responderam à nossa enquete disseram já ter experimentado em relação a uma situação da vida a ansiedade, se sentiram ansiosos. Relataram também que a ansiedade, em períodos onde eles se sentem ansiosos, eles também sentem angústia, sentem preocupação, inquietação, medo. Essas sensações foram as mais ditas, Também falaram de sentir falta de ar, palpitação, dor no peito, dor física. Alguns relataram falta de sono, alguns comem demais, outros comem de menos, não têm apetite, outros sentem vontade de ir no banheiro, choro frequente, náuseas, enjoos, e alguns também relataram dificuldade de concentração. 73% se autodefinem como ansiosos, tá? E as preocupações, as últimas preocupações que estão relacionadas à questão aí da pandemia, da Covid-19, a questão de como as coisas vão ficar, preocupados com o futuro, quanto tempo a gente ainda vai ter de isolamento. Alguns citaram preocupações com a saúde da família, dos filhos. Alguns citaram também questões relacionadas à preocupação com o emprego, a questão financeira, de como que ficará, se vão ter trabalho, se não vão ter trabalho. Alguns são autônomos, estão preocupados com isso. Alguns citaram algumas preocupações fora aqui desse momento que a gente está vivendo, como a questão da violência, a questão da preocupação com a velhice, a questão da saúde no futuro. Alguns também se sentem ansiosos em relação às questões de notícias, televisão, ouvir muitas notícias geram para algumas pessoas ansiedade, alguns estão preocupados com a igreja e outros estão preocupados com a questão da população, como que isso vai afetar as pessoas mais simples, tá? Então, assim, falando um pouquinho sobre a ansiedade, eu queria lembrar, não sei se você sabe, mas no grego a palavra ansiedade tem a ver com estrangulamento, sabe? Sufocamento, traz a ideia de falta de oxigênio, como algo apertando aí o pescoço, É bacana a gente considerar as palavras de Jesus. Jesus, ele diz assim, ó: não andeis ansiosos. Percebe? Não andeis. Traz a ideia de uma continuidade. Eu senti na fala dos irmãos que muitos sentem ansiedade e se sentem culpados em relação a isso. Então, eu queria te falar, não fique culpado. Jesus não disse, não fiqueis ansiosos. Ele diz, não andeis ansiosos. Porque andar ansioso é quando a ansiedade caracteriza o nosso modo de ser. E é isso que traz alguns prejuízos à vida. Então, Jesus, ensinando para a gente sobre a ansiedade, ele diz assim, olha, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, porque, a ansiedade ela é inútil. Ele mesmo usa a expressão seguinte, qual de vós
por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. A gente fica tão preocupado, né, que a gente começa a criar, né, a projetar alguns cenários, o que nós vamos fazer, e isso vai, né, de alguma maneira ocupando a nossa mente, né, a gente perde a capacidade de se concentrar, isso vai trazendo todas essas sensações físicas. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, isso não resolve nada. A ansiedade é inútil, né? Infelizmente, né, quando situações difíceis acontecem, né, a gente é dominado por uma sensação de impotência. A gente também tem uma falsa sensação de controle, né? Alguns puderam citar, né, quando as coisas saem do meu controle eu fico ansioso, né? Mas o que está no nosso controle, né? Eu pergunto, né? Se isso é uma grande utopia que uma vez a gente acreditou, né? Somos impotentes, sim, em relação à vida, em relação ao futuro, né? Então, o que Jesus está querendo falar assim, ó, essa preocupação ela não produz nada, ela é inútil. Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma outra coisa que Jesus diz é que a ansiedade reduz a vida, né? E ele usa algumas expressões que eu acho muito bacana, né? Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A gente fica pensando tanto numa coisa e parece que a vida se reduz a essa preocupação, a vida se reduz a essa inquietação. A gente acaba pensando nisso o tempo todo, né? E Jesus chega e traz conselhos. Qual o conselho que Jesus traz? Observai as aves dos céus, observai os lírios do campo. Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Jesus nos chama para contemplar a vida. E quando a gente contempla a vida, a gente vai perceber que a vida tem mais do cuidado, da proteção, do carinho, do conforto, das bênçãos de Deus, do que dos problemas, do que das dores. Não é verdade? Às vezes parece que a preocupação reduz a nossa capacidade de perceber o cuidado de Deus, a presença de Deus. E aí Deus diz pra gente: olha, basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã Deus trará consigo os seus cuidados. Para mim, uma das coisas que mais tem me ajudado a vencer, a lidar com a ansiedade, é compreender que eu tenho em Deus todo o cuidado de um pai. E o cuidado paternal de Deus por mim, por você, meu irmão, é tão absoluto, é tão forte, é tão pleno. Ele, em um outro texto, ele diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, o próprio texto diz: o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Pai sabe das tuas necessidades. O Pai sabe daquilo que você precisa. O Pai tem agido em teu favor. Então, meu querido, creia e descanse. Creia, né, e coloque diante de Deus o que te preocupa. Creia e se abra para a quietude, para a paz de Deus, né, para a consciência que Ele tem cuidado de você e nada, nenhuma das tuas necessidades fogem do cuidado de Deus com a tua vida. Meu irmão, que Deus te abençoe com a quietude de alma. E eu queria orar com você nesse momento. Deus, vá ao encontro de todos aqueles, Senhor, que estão se sentindo ansiosos. Vá, Deus, e conceda a tua paz. Vá, Deus, e conceda a consciência do teu cuidado, do teu carinho. Meu Deus, no nome de Jesus, tu conheces o nosso coração. O Senhor sabe das muitas coisas que têm reduzido a nossa vida. Mas, Senhor,
o Senhor veio para nos dar vida. Então, que a gente toque a vida em tudo aquilo de bom que a vida nos traz. Que a gente não ande ansioso, que a gente não ande preocupado, mas que a gente consiga, Senhor, descansar em Ti e saber, Senhor, que amanhã o Senhor vai trazer consigo o seu cuidado. Basta cada dia os males do próprio dia e que a gente aprenda em tudo isso a descansar no Senhor. Então, Senhor, sabemos que esse é um tempo propício para a gente aprender tantas coisas. Então, nos ajude a descansar em Ti, a confiar em Ti. Tu és o nosso Abba e o Senhor cuida muito de nós. Muito obrigado. Eu abençoo os meus irmãos. Eu os abençoo com paz, com quietude de alma. No nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe.